Gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Josué, no capítulo 24. Josué 24. Josué, capítulo 24. Você já deve ter lido, já deve ter estudado essa palavra, já ouviu ela sendo ministrada aqui outras vezes, mas é importante estar sempre relembrando. E esses dias eu tenho pedido muito a Deus, não que eu não faça, mas parece que há uma necessidade dentro do coração esses dias de pedir a Deus poder. Eu tenho pedido muito a Deus isso, Senhor, eu quero ter poder. E essa palavra poder quer dizer gibor, que é a promessa que ele fez em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, antes de subir os céus. Jesus, ele chega ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ele chama os seus discípulos e diz para eles, olha, vá para Jerusalém e fique lá, até que do alto vocês recebam poder. Esse poder ali é gibor, é o poder de fazer o sobrenatural acontecer. É um poder que não é seu, ele está dizendo, eu vou entregar algo que não pertence a você. E esse algo que eu vou te entregar, que não pertence a você, mas eu vou deixar à sua disposição, ele vai ser uma ferramenta indispensável para você cumprir a missão. Por isso, durante este mês, eu pedi que ministrasse sobre a importância do Espírito Santo. Porque a gente pode fazer qualquer coisa, usar qualquer meio, investir qualquer valor, qualquer nível de conhecimento, de entendimento, de sabedoria. Se não tiver o Espírito Santo, não funciona. Tem tempo de duração, não vai muito tempo. Por isso, no livro de Tiago, ele diz que o corpo sem o Espírito, ele está morto. O corpo está vivo, a pessoa está de pé, está falando, está agindo, está se movimentando, está até realizando alguma coisa. Mas a Bíblia diz que para Deus é como se ela estivesse morta. É como se aquela pessoa não existisse, o que ela fizesse não tivesse feito. E Tiago, no capítulo 2, ele não só fala sobre o corpo sem o Espírito estar morto, mas ele fala que a fé sem a obra, a fé sem as obras, a fé sem a realização, a fé sem cumprir o chamado, sem cumprir o propósito, está morta. Você pode ter fé, como 1 Coríntios, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele diz que ainda que você distribua todos os seus bens e que dê o seu corpo para ser queimado a favor de outra pessoa, se você não tiver o amor ali, a palavra amor ali é espírito, nada disso serve, não tem resultado. E Paulo fala que quando ele não tinha o Espírito, ele agia como uma criança, espiritualmente. Mas ele, quando recebe o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele acaba com as coisas de criança e se comporta como adulto. Adulto ali em Deus. O que nós precisamos entender é que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela foi colocada à nossa disposição não para as nossas realizações, é para que nós possamos realizar o reino de Deus. Está no texto. Quando a Bíblia foi entregue, ela foi entregue para nos capacitar, nos preparar, nos orientar, nos dar a direção daquilo que Deus quer de nós. E aquilo que Deus não aceita, aquilo que Deus não quer de nós. Por isso, Jesus, ele, antes de subir aos céus, ele traz os discípulos ali em Atos Apóstolos 1 e diz para eles, vá para Jerusalém e fique lá, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E esse poder, quando vier a vocês, ele vai dar a vocês a condição de vocês serem testemunhas. Sem o Espírito Santo, sem esse poder, amado, nós somos falhos como testemunhas de Cristo. Nós não conseguimos testemunhar na nossa família.
Nós não conseguimos testemunhar nessa sociedade do jeito que está. Nós não conseguimos testemunhar no nosso ambiente de trabalho, a gente não consegue dar testemunho nem na igreja, não conseguimos dar testemunho para a nossa vizinhança. Sem esse poder é impossível ser testemunha autêntica. Somos cristãos ou somos mais um religioso, mas ser testemunha sem o poder é impossível. E ele diz que quando esse poder viesse, nós seríamos testemunha. E ele fala, vocês vão ser capacitados para ser testemunha. Não só aqui em Jerusalém, não só num ambiente conhecido, mas em todos os lugares que vocês forem, até o confim da terra. E esse poder, além de vir sobre vocês para dar a vocês condições de testemunhar, ele vai dar a vocês condições de realizar a obra de Deus. E através desse poder, vocês vão expulsar demônios. Quem crê que existem demônios aprisionando vidas, fazendo pessoas sofrerem, fazendo famílias ser destruídas, fazendo pessoas ficar presas nas drogas, nas bebidas, na idolatria, são demônios. Ele fala, eu vou dar a vocês poder para libertar essas pessoas. Poder para curar os enfermos. Existem enfermidades que literalmente são possessão demoníacas. São pessoas que depois de receber a oração, ela é curada, ela pode tentar nos médicos, ela pode tentar onde for, mas depois que ela recebe a oração, a unção do azeite, a oração da fé, a Bíblia diz que se for demônio, ele sai. Amém. Quem aqui já foi curado? Já foi liberto? Esses dias mesmo eu estava aqui lembrando disso. Teve pessoas que chegou ali em casa e falou, pastor, eu fui em médico, levei nos médicos, gastei dinheiro, já fiz de tudo e essa coisa não vai embora. Eu queria que o senhor orasse. A gente orou, ungiu, irmãos, e determinando, falou, tá curado. Dias depois a pessoa falou, pastor, acabou, está curado, olha que bênção. A filha da irmã, qual é o nome dela? Que dela? Hã? Está onde? A Rafaela, ela era da dança, a menininha da dança, queria dançar, mas não podia porque ela estava com os olhos enfermos. Já tinha levado no médico, já tinha feito de tudo lá nos médicos, gastou dinheiro, passou colírio, fez na melhor oftalmologista, ali da entrada do Parque Mambucaba, aquela primeira que tem ali. Ela deu testemunho, ela falou com a gente, pastor, gastei dinheiro, levei lá, mas não tem jeito. Eu queria que o senhor pudesse orar. A gente falou, não, com certeza. Se você já fez o que tinha que ser feito e não foi resolvido, ele pode. Ungiu os olhos da menina, irmã, no dia seguinte acabou o problema. Dias depois, ou acho que foi dias depois, veio a mãe, cheia de enfermidade no corpo, cheia de feridas no corpo. Já tinha tomado medicação, injeção, já tinha feito tratamento e não passava. Eu chamei a Fabiana e falei, amor, vamos orar por ela. A Fabiana veio, a gente orou, ungiu, a Fabiana foi, ungiu as partes que estavam enfermas, cheia de feridas. No dia seguinte, ela falou, pastor, encontrei com ela lá no supermercado, falei, e aí, como é que tá? Pastor, sumiu, secou tudo. Falei, ô glória! No dia do culto agora das mulheres, no final do culto, a gente orou pela conversão delas, das princesas ali, e aí no final do culto, quando está todo mundo indo embora, ela me chamou ali atrás e falou, pastor, eu estou com uma dor, não foi? Estou com uma dor que não passa, já fiz isso, já fiz aquilo, não passa. Tem como você orar? Eu falei, agora. Trouxe ela de volta aqui, ungimos com azeite, orei, determinamos, ela foi embora. E eu perguntei, eu falei com ela assim, vai sumir essa dor em nome de Jesus. Ela desceu as escadas, foi embora, depois no culto seguinte ela veio e falou, e aí, como é que foi? Pastor, naquele dia sumiu, desapareceu, até agora não estou sentindo dor nenhuma. Você está entendendo, irmãos? É coisa simples. Isso. Irmãos, são tantos testemunhos que Deus fez e Deus continua fazendo. Deus continua fazendo, Deus faz. Isso não é meu, isso é dele colocado à disposição. Cada um aqui tem o poder, tem o direito de ter esse poder. Quando você recebe Jesus como seu Senhor, você recebe dele a legitimação de receber esse poder. Mas para você receber esse poder, você precisa primeiro entender o porquê desse poder. Para que esse poder vem? Ele não vem para fazer o seu nome grande, ele não vem para fazer você famoso, ele vem para exaltar o nome de Deus, para fazer o reino crescer. Por isso que Jesus diz, busca o meu reino em primeiro lugar, a minha justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas.
Quem aqui já orou por alguém e Deus fez? Quem aqui já orou e Deus fez? Quem aqui já colocou na oração uma pessoa que estava difícil, você só orou, de longe, você só orou e dias depois você ficou sabendo que Deus fez? Com certeza, todos vocês podem ter testemunho disso. Pastor, eu ainda não fiz, então faça. Faça que Deus vai te dar essa honra. Amém? No livro de Josué, no capítulo 24, no versículo 14, ele diz assim, presta atenção como é sério isso aqui. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu, quer dizer, sirva-o, com sinceridade e com verdade. E deitai fora todos os deuses a quem serviram os vossos pais, além do rio, e no Egito, e sirva, ao Senhor. Olha o que ele está dizendo aqui, olha o que Josué está dizendo. Josué está dizendo, olha, vocês precisam temer ao Senhor e servi-lo com integridade, com sinceridade, com verdade. Você precisa jogar fora os deuses que serviram os vossos pais, além do rio e lá no Egito, e servir somente a Deus. O que Josué está dizendo para essa geração? Filhos daquele que deixaram o Egito, filhos daqueles que foram libertos por Deus. O que Josué está dizendo para eles? Vocês precisam servir a Deus com sinceridade e com integridade. Precisam servir a Deus com verdade. Lembra que Jesus falou para aquela mulher na boca do poço? Que o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em verdade, em espírito. Josué está dizendo para um grupo de pessoas o seguinte, olha, vocês precisam servir a Deus com integridade, com sinceridade. Jogar fora toda a idolatria, todo o costume, toda a regra, todo o ensinamento que os pais deixaram, com o testemunho falho, negativo que os pais deixaram. Porque aqui, irmãos, era um momento decisivo da vida deles. No versículo 15, ele diz assim, mas se vos parece mal servir o Senhor, escolhe hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra vocês habitam, porém eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Você pode declarar isso? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a disposição que Deus espera de cada um de nós. Posicionamento. Posicionamento por aquele que nos salvou, por aquele que nos libertou, por aqueles que começou a obra lá na nossa casa. Todos aqui eu tenho certeza, que os seus familiares foram visitados por Deus no passado. Eles foram visitados por Deus em algum momento da vida deles, eles tiveram de fazer uma escolha, servir a Deus ou a cultura dos pais. Servir a Deus ou o ensinamento acerca de Deus que os pais tinham. E aí um dia essa oportunidade chegou a cada um de nós e nós fizemos as escolhas corretas. Nós dizemos, olha, chega daquilo que meu pai e minha mãe me ensinou, chega que os antepassados me ensinaram. Eu quero esse Deus novo, esse Jesus Cristo de Nazaré, aquele que ressuscitou e vive. Nós tivemos a oportunidade de fazer escolhas e nós escolhemos por Ele. Então presta atenção, toda decisão que vai gerar uma grande mudança na vida, ela requer integridade e fidelidade. Toda decisão que vai mudar, que vai fazer uma mudança, vai transformar literalmente, ela requer da gente integridade e fidelidade. Eu preciso ser fiel com aquela decisão. Eu preciso ser íntegro com aquela decisão, com aquela escolha. Eu preciso ser. Esse grupo de pessoas aqui, eles estão vindo depois de 40 anos de caminhada no deserto. 40 anos, irmãos. Andando em volta de uma promessa. 40 anos e não conseguiu entrar. Até que o próprio Josué chegou o momento da vida dele e falou, olha, chega de ficar dando voltas em montanhas, conduzindo um povo que não quer compromisso com Deus. Porque eu e minha casa serviremos o Senhor.
Nós queremos um compromisso, eu quero um compromisso. Quem aqui tem um desejo de um compromisso firme com Deus? Amém. Tem hora que a nossa casa, tem hora que a nossa família não quer. E aí você não pode ficar preso a eles, você precisa decidir. É isso que Josué está dizendo para aquele grupo de pessoas. Fala, larga os pais, larga o ensinamento dos pais, os deuses dos pais, larga a cultura dos pais e sirva a Deus. Sirva com sinceridade, com fidelidade, com integridade. Para quê? Para viver as melhores conquistas de Deus, porque a partir daqui, eles começaram a ter resultados na vida. A primeira coisa que aconteceu aqui nesse momento foi que abriram os olhos e viram a terra prometida do outro lado do rio. Quantas vezes eles passaram por ali? Mas a falta de integridade, falta de honestidade, de sinceridade com Deus, tapa os olhos, cega o entendimento. Porque quem é o Deus deste século? Quem é o Deus que governa a terra? Que rege a terra? Quem é Ele? A Bíblia diz isso em 2 Coríntios 4,4, que o príncipe desse século, o príncipe desta terra, hoje é Satanás, está lá no texto. E ele cega o entendimento daquelas pessoas que não acreditam na palavra, para que não resplandeça a glória do Evangelho, a libertação do Evangelho. E é isso que Josué está falando para eles, vocês precisam servir a Deus com integridade e honestidade. O que é isso? Abra mão de toda a cegueira espiritual, abra mão de tudo aquilo que vocês aprenderam no passado, estão presos no passado, e sirva a Deus. E aí a Bíblia diz que eles decidiram por essa escolha. E no dia seguinte, eles atravessaram o rio, a promessa estava de frente deles. E foram tremendamente abençoados. Por que eu estou aqui dizendo sobre isso aqui, irmãos? Porque no capítulo de Mateus 21, abre aí para você ver, Mateus 21, Novo Testamento, eu estou comparando os dois textos, o Antigo e o Novo, para a gente entender o que Jesus disse, que o céu e a terra passaria, mas a palavra dele jamais passaria. A Bíblia Sagrada, ela tem duas versões. A própria Bíblia, ela tem a Antiga Aliança e a Nova Aliança. A Antiga Aliança fala do Antigo Testamento. Não é uma Bíblia ultrapassada, não é uma Bíblia que acabou e que você deve jogar fora os ensinamentos, não. Não, é uma aliança. Uma Antiga Aliança e uma Nova Aliança. A Antiga Aliança com os patriarcas, Jacó, Isaac, Abraão. Quando você, eu não sei se você já ouviu falar, e várias vezes você vai ouvir falar, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, quem já ouviu falar isso? E você pode olhar na Bíblia que todos eles, todos esses patriarcas receberam as mesmas promessas. Anos, centenas de anos, 400, 500, quase 1000 anos de diferença um do outro, receberam a mesma promessa. A mesma promessa que Deus fez para Abraão, ela legitimou em Isaac, legitimou em Jacó, a mesma promessa. Se você tiver o tempo em casa de fazer a pesquisa, você vai ler Gênesis 12, quando Deus promete para Abraão que faria dele uma nação poderosa, rica, e que ele ia crescer como as areias do fundo do mar, as estrelas do céu, e que toda a família nele seria bendita. Ele faz a mesma promessa para Isaac lá no futuro. E depois ele vem fazer para Jacó aqui no futuro, dizendo a mesma coisa: Jacó, em ti todas as famílias serão abençoadas, te multiplicarei e te abençoarei, olhe para a terra, onde alcançar os teus olhos eu te darei, desde o rio Éufrates até o rio tal. Ele falou o nome de uma divisa a outra, a mesma promessa, o mesmo Deus fazendo a mesma promessa para gerações futuras, porque cada um deles na sua parte, na sua responsabilidade, foram falhos no cumprimento total da promessa. Cada um deles foram falhos, não conseguiram alcançar na totalidade porque falharam. E o mesmo Deus que deixou de cumprir na vida de Abraão, deixou de cumprir na vida de Isaac, deixou de cumprir na vida de Jacó, muitas das suas promessas, por negligência deles. Não porque Deus mentiu, não porque Deus não tinha capacidade. Por isso as escolhas, as decisões que a gente vai tomando todos os dias, as escolhas que a gente vai fazendo na vida, diante das oportunidades, é que vão definindo o nosso futuro, vai definindo as nossas realizações, as nossas conquistas. Nós não podemos repetir os erros dos nossos pais, não podemos repetir os erros dos antepassados. Deus nos chama, Deus está falando com Josué. Josué chama esse povo e diga para eles, para me servir com responsabilidade, fidelidade e integridade, porque o que eu tenho que fazer requer isso. Amém.
E aí aqui em Mateus, no capítulo 21, no versículo 43, olha o que Jesus vai dizer. Numa nova aliança, ele diz assim: por isso eu vos declaro que o reino de Deus será retirado de vocês, para ser entregue a um povo que produza frutos dignos do reino. Presta atenção, olha o que Jesus está dizendo. Para o povo que foi escolhido, para a nação escolhida, descendente desses patriarcas, a Jerusalém, o Israel. Quando ele veio à terra para restaurá-los à promessa. Quando Jesus chegou, a religião existia, o culto estava funcionando. Sacerdotes, profetas, apóstolos, estava tudo ali funcionando, o templo funcionando, tudo funcionando, mas não de acordo com a vontade de Deus, não com integridade, não com sinceridade, não com honestidade. A mesma geração passada que estava servindo a Deus com a mochila nas costas, cheia de idolatria, Jesus encontra essa mesma geração lá no futuro, servindo a Ele, cheia de idolatria. Jesus tem que chegar no templo e virar a mesa, expulsar as pessoas da igreja. Jesus tem que chegar para os líderes da época e chamar de hipócritas. Jesus precisa curar no sábado, ir de contramão a tudo que era ensinado. Jesus precisa agora comer sem lavar as mãos, quebrando todas as regras, segundo o entendimento deles. Mas Jesus estava ali rompendo com a hipocrisia. E agora Jesus está dizendo para essa geração, dizendo para eles o seguinte: olha, o reino de Deus será retirado de vocês e entregue a um povo que produza frutos dignos do reino de Deus. E esse povo somos nós. Amém. Porque foi retirado dos judeus, está na Bíblia. No livro de Romanos, capítulo 8 e 9 e 12, de 9 para frente, você vai ver o apóstolo Paulo dizendo: olha, o jambuzeiro bravo que somos nós estamos enxertados na oliveira verdadeira. Mas para que o jambuzeiro bravo fosse enxertado, teve que ser cortado o ramo natural. E aí diz que Deus endureceu o coração dos judeus para que nós, gentios, fôssemos enxertados. Agora o perigo ali é ouvir o que Jesus está dizendo para essa geração, que eram os escolhidos. O perigo ali é nós ouvirmos essa palavra de Jesus no nosso tempo. Porque o apóstolo Paulo diz ali: olha, cuidai vós de se permanecer no pecado, servindo a Deus em infidelidade, com inconstância, serão poupados? Digo a vós que não. Porque se ele não poupou a raiz que era santa, ele não vai poupar a gente que foi enxertado. Paulo diz isso na palavra ali. O que Jesus está dizendo para a geração passada é isso: olha, eu vou tirar de vocês e vou entregar para quem me serve com fidelidade. Agora, esse reino aponta para a gente, aponta para os gentios, aponta para nós. Esse reino foi entregue a cada um de nós. Posso ouvir um amém? Mas ele está dizendo para os judeus: olha, eu vou retirar de vocês e vou entregar para um povo que produz frutos dignos. Dignos de quê? Dignos de reino. E aí a pergunta é: eu tenho produzido frutos dignos de um reino? Agora, que reino é esse? Da rainha da Inglaterra? Não, o reino de Deus é totalmente diferente. Mas o princípio de nobreza, o princípio de reino, o princípio de reinado é o mesmo. Onde todos são submissos ao único rei, só existe um. Todos trabalham em função de enriquecer e glorificar e honrar o reino. E Jesus está dizendo: busque em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós precisamos entender isso aqui, irmãos, e trazer para a nossa vida e fazer perguntas a nós mesmos. Eu sou digno desse reino? Eu estou produzindo fruto digno desse reino? Se eu estou produzindo fruto desse reino, eu quero receber todo o poder que esse reino tem para mim. E esse é o questionamento que eu tenho feito a Deus nesses últimos dias. Eu tenho falado com Ele, não lembro se foi no culto das mulheres ou se foi um culto antes ou depois, mas foi dentro desses dias. Quando eu vi o poder de Deus manifesto num desses dias, eu vi algo acontecendo e eu falei: Deus, eu quero isso aí.
Mas eu não quero que seja só um mover, um passar, um tempo. Eu quero que seja constante isso. Eu quero que a igreja viva essa constância. Eu quero que a igreja viva esse poder. Porque é a promessa que o Senhor fez para que a gente vivesse esse poder. Nós precisamos ter frutos dignos do reino de Deus. Nós precisamos ter frutos dignos, onde o reino de Deus ele é manifesto, ele é visível em nosso meio. Posso ouvir um amém? Sim ou não? Quem quer desse poder? Agora, presta atenção numa outra coisa. Em 2 Reis, capítulo 20, tem uma palavra que ela nos dá pistas, ela nos dá chaves espirituais. Porque a Bíblia é um livro de códigos, é um livro de pistas, é um livro de ensinamento, e aonde a Bíblia diz que quando você pega o que está escrito aí e traz para a sua vida e começa a viver o que está aí, os resultados estão aí. E não tem segredo, já está revelado. Olha o que diz 2 Reis 20, versículo 1, diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías. Presta atenção, olha, quem vai visitar esse homem? Quem era esse homem? Era um rei muito famoso. Depois vocês estudem sobre esse rei. Você vê que foi um rei muito forte, muito poderoso. Mas chegou uma hora que a enfermidade bateu na porta. Uma doença de morte, uma doença incurável, um câncer bateu na porta. E a sentença não veio de qualquer pessoa. A sentença veio do profeta messiânico chamado Isaías, o maior profeta bíblico, segundo as Escrituras. Esse profeta visita esse homem doente no seu leito e diz para ele, olha o que ele diz para ele. Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Imagina você receber uma notícia dessa. Alguém fazer uma visita e quando você estiver doente, estiver passando algum mal ou passando alguma enfermidade, e de repente vem um profeta na sua casa de alto nome, não qualquer pessoa, mas um profeta de nome e renome, um profeta verdadeiro. Ele chega para você e diz para você, olha, Deus mandou dizer para você colocar a tua casa em ordem, porque dessa doença você vai morrer. Você não será curado. Imagina se a gente recebesse uma notícia dessa. E o profeta não estava mentindo, estava falando a verdade. Aí, presta atenção no texto, que diz assim no versículo seguinte, diz assim, olha, então virou Ezequiel o rosto para a parede e orou ao Senhor. E aí vai dizer a oração que ele fez a Deus. Ele traz à memória de Deus o que ele fez enquanto foi rei, enquanto andou pela terra. Ele vai dizer para Deus, Deus, lembra de minha integridade, de minha honestidade, de minha sinceridade, como eu andei em tua presença e fui perfeito. E isso nos aponta, irmão, com uma enfermidade, uma doença, a morte pode bater na porta de qualquer pessoa, principalmente dos fiéis, dos honestos, dos íntegros. Mas o que nos dá autoridade de fazer oração para reverter o decreto é esse tipo de vivência. A oração do rei foi expressar para Deus como ele vivia diante de Deus. O que ele fazia num reino que foi confiado a ele. Como que ele administrava tudo aquilo que Deus confiou a ele. A integridade nessa administração, a honestidade, a sinceridade nessa administração é que fez com que Deus revertesse o decreto, porque logo em seguida o profeta Isaías estava no pátio, não tinha nem saído do palácio, estava no pátio. Deus foi até o profeta e falou, Isaías, volta lá e diz para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida, que a oração dele foi ouvida. A gente pensa que é muito pouco, 15 anos, mas 15 anos para quem vai morrer é muita coisa, não é não, irmãos? Hã? Imagina você está com um diagnóstico de câncer e vai morrer amanhã. Aí Deus chega e fala, não, vou dar mais 15 anos. E Deus cura, Deus restaura, cura mesmo, Deus é fiel, sim ou não? Amém. Então, esse texto nos ensina duas coisas. A primeira coisa é que o mal pode bater na nossa porta a qualquer momento. E não é qualquer mal. É um mal terrível. Que só vai ser transformado, só vai ser mudado a partir da oração. Alô? Amém. Então, aqui ensina que oração pode na oração, ela é indispensável na vida da gente. Amém. Não só nos momentos bons, mas principalmente no momento ruim. A oração, ela tem o poder. Posso ouvir um amém? Amém. Você orou hoje? Amém.
A oração que a gente faz, ela tem poder diante de Deus. Agora, qual é a oração respondida? É a oração que é feita ou a oração que tem conteúdo? A oração que tem conteúdo. Porque tem gente que ora e não acontece. Por quê, pastor? Porque não tem conteúdo. Qual é o conteúdo da oração de Ezequias? Senhor, lembra-te de mim como eu tenho andado em tua presença. Lembra de Elias, que em Tiago capítulo 5 diz que ele era homem sujeito às mesmas falhas que nós, mas a Bíblia diz que quando ele orava, para o céu fechar e não chover, não choveu durante 3 anos e meio. E o texto diz que quando ele orou de novo, a chuva veio. Olha o poder de uma oração. E o texto diz que Elias chegava e dizia, segundo a minha palavra, não vai chover. Olha que nível de autoridade que esse rapaz tinha. Por quê, pastor? Porque ele viveu em função de fazer o reino de Deus ser estabelecido. Você pode olhar que, pega na Bíblia e faz todas as pesquisas que você fizer. Você não vai ver Elias fazer outra coisa a não ser glorificar o nome de Deus, exaltar o nome de Deus e restaurar o reino de Deus. Elias nasceu e viveu em função de restaurar o reino de Deus. O que Elias fez? Qual foi o grande projeto de Elias? É chegar em Jerusalém e desafiar Acabe e a sua esposa Jezabel, que eram os governos na época de tudo, comandava tudo, e que tinha desviado o povo de Deus. Jezabel, ela consegue influenciar, o Acabe, o reinado de Acabe consegue influenciar a igreja daquela época. Fazia com que os sacerdotes sentassem na mesa deles e comessem da mesa deles. Os sacerdotes, eles eram financiados, a igreja era financiada politicamente pelo rei Acabe. Aquilo incomodava Elias. Aquilo incomodava esse rapaz jovem, mas ele se sentia pequeno ao olhar aquele governo estabelecido e falou, olha, impossível. Até que Deus chegou para ele e falou, vai e faz. Abra a boca e fala, eu vou colocar a palavra em tua boca. Elias chegou no meio e confiante, falou, não, se Deus falou, eu vou fazer. E a Bíblia diz que Elias chegou no centro da cidade, chamou todo mundo e disse, até quando vocês vão ficar com 2 corações? Servindo a Deus de manhã e a Baal à tarde. Se Deus é Deus, sirva a Deus, mas se Baal é Deus, sirva a Baal. O que Elias está fazendo? O mesmo que Josué chegou e fez, olha, até quando vai ser assim? Sirvam a Deus com integridade, com honestidade, com sinceridade, porque eu e minha casa vamos servir. O Elias chega e diz, até quando vai ficar com 2 corações? Se Deus é Deus, sirva a Deus, mas se Baal é Deus, serve a Baal. Se posicione, o que Deus não gosta, o que Deus não quer, é pessoas com duplo coração. A Laodiceia, ele vai dizer para eles, Jesus vai dizer, Deus vai dizer lá na igreja de Apocalipse, não é Laodiceia, eu esqueço o nome, não é Laodiceia, eu acho que é Sardes. Ele está dizendo, eu vou vomitar você, porque você está morno. O que está morno? Não é frio nem quente, irmão. Sabe aquela pessoa que está em cima do muro? E isso, uma pessoa em cima do muro, uma pessoa que não decide, uma pessoa que não é nem quente nem fria, a Bíblia diz que provoca nojo em Deus. Deus tem nojo, Deus falou, eu vou vomitar, eu estou a ponto de vomitar. Porque não é frio nem quente. E o desejo de Deus é o seguinte, eu queria antes fosse frio. É Laodiceia. Ele está dizendo, antes fosse frio. O que Deus não quer é meio termo. O que Deus não quer é meia-meia. Lembra de Êxodo? Quando Deus permite que morra 3.000 pessoas num dia, pela espada dos levitas, quando adoravam ali o bezerro de ouro, a Bíblia diz que de manhã eles se despiam e serviam o bezerro de ouro. À tarde eles serviam a Deus. Hoje não é diferente, chega no carnaval, acontece. Muitos crentes vão para as avenidas desfilar, ver carnaval. Aí chega na noite, no domingo, vai para o culto, adorar a Deus. E isso acontece não só no carnaval, acontece em várias festividades mundanas, comemorações pagãs que existem, Natal é uma delas, Páscoa é outra, Carnaval é mais uma e tantas outras. De dia a pessoa está lá servindo essas coisas e de noite vai para o culto da glória a Deus.
É dois corações, é dois deuses, é duas doutrinas, é dois ensinamentos, é dois reinos, é dois caminhos, não existe isso. Tiago capítulo 1, ele diz que quando nós fomos tentados, o interesse da tentação não é outra a não ser provar o que está no nosso coração, está escrito lá. E ele diz, se você for, a hora que você for tentado, alegre-se, mas tenha a sua obra perfeita, porque a promessa está logo em seguida. Porque não pense tal homem que é inconstante e dobre no coração que vai receber alguma coisa do Senhor. Então está bem claro no Evangelho que Deus ele quer uma decisão, Ele quer algo diferente. E aí, quando eu comecei a falar com Deus, Senhor, eu quero que o Senhor derrame o poder na igreja. Visita cada um ali, no seu particular, na hora que ele estiver com o joelho dobrado orando, e comece a derramar um pouco da porção sobre eles, para eles sentir, ser tomado, e achar assim o caminho, e falar, nossa, que presença, que coisa gostosa, eu quero mais. Porque quando você começa a buscar, a Bíblia diz, olha, busque-me de todo o seu coração, e eu vou me deixar ser achado. Agora, como que você vai achar se não está buscando? Não, pastor, eu oro. Não, mas que tipo de oração, irmãos? Que tipo de oração? A oração repetitiva? Aquela oração sem vida, aquela oração sem propósito, aquela oração sem fogo? Aquela oração sem intenção de o reino ser edificado, aquela oração própria? Lembra da música que a menina andou fazendo? Nós fazemos campanha para nós mesmos, cantamos louvores para nós mesmos, nós oramos para nós mesmos, fazemos campanha para nós mesmos. Será que a gente está fazendo alguma coisa para nós mesmos? Será que nas nossas orações, quando dobramos o joelho, nós pedimos para nós, e o reino fica para depois? Talvez nem seja lembrado. Se o conselho de Cristo é botar o reino em primeiro lugar, porque essas coisas que a gente precisa e necessita, o Pai sabe que precisamos. E ele diz, ele vai acrescentar. O que é isso? É dar além daquilo que você precisa. Deus nunca vai ficar te devendo nada. O Pai que nós temos, que é Deus, ele é um Pai justo, um Pai fiel, um Pai rico, um Pai poderoso, um Pai que faz além daquilo que precisamos e pensamos. Posso ouvir um amém? Eu creio nisso. Mateus capítulo 6, Jesus ensina isso. Ele diz, olha, quando você for orar, olha o que está aí em Mateus 6, no verso 6, ele diz assim, olha, tu quando orares, entra para o teu quarto, fecha a porta, e ora a teu pai, que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Olha quanta chave tem aí. E quem está dizendo isso aqui, quem está dando esse conselho é Jesus. Jesus está dizendo, quando você for orar, vou te ensinar como que você deve orar. Primeiro você precisa ter um quarto, um lugar secreto, um lugar específico. Ele colocou quarto, porque é comum, toda casa tem um quarto. Ainda que seja de 2 cômodos, quarto e banheiro, um cômodo e um banheiro. Aquele cômodo ali você divide aquele em vários pedaços ali e faz um quarto ali. O que ele está dizendo é o seguinte, quando você for orar, você precisa ter propósito na oração. O que é isso? Ninguém entra para dentro do quarto e fecha a porta se não tiver um propósito, ainda que seja dormir. Ainda que seja dormir. Mas ele está falando, quando você for orar, tenha propósito. Entra para dentro do quarto com o propósito de orar. Agora, como que você vai orar? Ele está dizendo assim, entra para o teu quarto e ora. O que ele diz aqui? Fecha a porta e orarás a teu pai que está em secreto. O que é estar em secreto? Ele está invisível aos olhos humanos, mas ele está ali ouvindo. O que ele está dizendo? Você entrou para o quarto, você chamou a atenção de Deus, você diz, Deus, eu quero falar com o Senhor. Vem cá, vamos ter um a sós. Entra, fecha a porta para não ser interrompido, porque você vai falar com alguém muito importante. Ele está em secreto, ele está invisível, mas está presente. E o texto diz, e o teu pai que está invisível, ele vai te ouvir. Está aqui, ele vai te atender. Olha o que ele diz, o teu pai que está em secreto, ele vai te ver em secreto, e ele vai te recompensar. Você está entendendo? Olha que coisa tão simples que ele pediu. Entra para o teu quarto,
fecha a porta e ora a teu pai que está em secreto. E ele, vai te ver e vai te recompensar. Agora, que oração é essa? Você vê que o profeta aqui, o rei, ele diz o texto, ele entrou para o quarto, fechou a porta, deitou na sua cama e virou para a parede e foi orar. Ele recebe a recompensa da oração no quarto. E aí, a pergunta é, como está teu quarto de oração? Você tem visitado esse quarto? Quem tem visitado esse quarto de oração, irmão? Quem tem visitado? Sinceridade, quem tem visitado esse quarto? Regularmente. E quando você entra para dentro desse quarto, você ora convicto de que tem alguém ali em secreto te observando? E que está te ouvindo, sim ou não? Olha o que está em 1 Samuel capítulo 3. Samuel capítulo 3, 1 Samuel 3. Porque quando eu comecei a falar com Deus, eu peço ao Senhor, derrama poder, traz poder. Deus falou, mas eles precisam pedir. Porque aquele que pede, recebe, aquele que bate, a porta se abre, aquele que busca, vai alcançar. Como que vão encontrar se não busca? Como que vai abrir se eles não batem? Como que eles vão receber se não pede? Não, Senhor, eles estão orando, aí parece que Deus fala assim, não, eles estão pedindo, mas muitas coisas que não tem nada a ver com o reino. Não é esse o caminho. O caminho é o reino em primeiro lugar. Deus falou, olha, eu vou derramar o poder. Mas o poder só vem em função do reino. Porque quando ele falou, fique em Jerusalém, até que do alto você receba poder, para que serve o poder ali? É para a gente conquistar casa, carro e outras coisas mais? É para isso aquele poder lá? É isso que ele falou? Não, o poder vem para você testemunhar. O poder vem para você fazer obras que ninguém nunca fez. O poder vem te dar condições de fazer muito mais do que o que Jesus fez. O poder que Deus tem para te entregar ali, naquela oração, naquele modelo específico, é um poder chamado Gibor, poder de fazer coisas sobrenaturais acontecer. Posso ouvir um amém? 1 Samuel 3, verso 10 diz assim, então o Senhor veio e ficou ali, como havia feito antes. Presta atenção. Então o Senhor veio e ficou ali, como havia feito antes, e disse para Samuel, Samuel, Samuel. E aí olha só, fala, pois o teu servo está escutando. Respondeu Samuel. A casa que Samuel estava orando, o quarto que Samuel estava orando, o lugar que Samuel estava orando, era a casa dele, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Não. Essa casa não era de Samuel. Essa casa pertencia a uma família sacerdotal. Essa casa pertencia ao sacerdote da época chamado Eli e aos seus filhos. A Bíblia diz que nesse momento aqui, então o Senhor veio e ficou ali, como havia feito antes. Só que todas as vezes que ele veio como antes, ele não foi percebido, ele não foi visto, ele não foi sentido. Ele não foi honrado, ele não foi respeitado. Até que alguém, um menino, 13 anos, um menino, uma criança, quando ouviu falar que aquele lugar era visitado por Deus, ele foi para lá. E o texto diz que Deus foi para o lugar como ele já tinha ido antes. E ficou ali o quê? Esperando até que Samuel chegasse. Irmão, quando você colocar na sua mente, eu quero orar, Deus já vai para o lugar de oração e te espera. E a Bíblia diz que ele vai para lá ficar como ele sempre ficou para outras pessoas, só que outras pessoas não valorizaram esse momento, mas você valorizou. E aí você vai, e aí ele fala assim, eu vou estar lá esperando como antes. E aí ele te chama pelo teu nome. Quem já teve convicção disso? Você chega no quarto, dobra o joelho, começa a orar e sente aquele amor. Você sente o Deus falando para você, Samuel, Samuel. E aí você olha para ele e fala, fala que o teu servo quer te ouvir. Olha o que ele diz, menino tão criancinha. Mas ele falou, fala que o teu servo quer te ouvir. Samuel se coloca como um servo, eu quero fazer a tua vontade. Pode falar para mim, eu vou fazer a tua vontade.
Esse momento de oração é o momento de você se quebrantar diante de Deus para fazer a vontade dele, irmãos. Sabe por que muitas vezes as nossas orações não são ouvidas? Porque as nossas orações são nossas. É para nós. Quer ter poder na oração? Coloque o reino em primeiro lugar. Coloque o reino em primeiro lugar. Senhor, me dê mais força para poder testemunhar a tua obra. Senhor, me dê condições de pregar a tua palavra. Senhor, me dê poder na hora de abrir minha boca, de falar da tua palavra. Que a tua palavra alcance aquele coração. Senhor, que eu tenha condições de orar e as pessoas se quebrantar diante do Senhor. Essa é a oração que nós devemos fazer. E o texto diz que Deus fica ali observando, olhando, como antes. E isso aponta para que ele já esteve ali. E agora preste atenção, o que afasta, o que fez com que Deus não estivesse ali antes de Samuel chegar? No capítulo 1 aí, no verso 2, capítulo 1 não, 1 Samuel 2, a gente estava lendo aí o 3, o verso 2, volta no 2. No capítulo 2, no verso 12, diz assim: era porém os filhos de Eli, filhos de Belial, porque não se importava com o Senhor. Presta atenção, qual foi o pecado deles? O que afastou Deus da casa do Eli? Que só fez Deus voltar para falar com Samuel. Está o texto, eu vim como eu fazia antes. Se ele fazia antes, porque não estava fazendo mais. Agora, o que fez Deus se afastar da casa dele? A Bíblia diz que eles não se importavam com o Senhor. Quantas casas já não tem mais a presença de Deus? Quantas famílias já não tem mais a presença de Deus? Não que ele não estivesse, o texto diz que ele estava ali como estava antes. Só que quando ele estava na época de Eli, eles não se importavam com a presença. Não valorizavam, não respeitavam a presença. Aí Deus vai embora. Aí um dia chega um menino, se importa com a presença, ele quer a presença, ele está ali para isso. Aí o texto diz que Deus vem, como vinha antes. Eles não se importavam com o Senhor. No versículo 17 diz que era, pois, muito grande o pecado desses meninos perante o Senhor. Portanto, eles desprezavam a oferta a Deus. Tudo aquilo que era entregue para Deus, para eles não tinha valor. Eu tenho certeza que se entregasse para eles, eles queriam. Mas tudo que era entregue para Deus, eles não davam valor. Sabe aquele momento que as pessoas não estão nem aí para o culto que está sendo oferecido a Deus? Ele não tem hora de chegada, não tem reverência no culto. Por quê? Porque não interessa para eles para quem o culto está sendo feito. A Bíblia diz que era assim com os filhos de Eli. Tudo que era entregue para Deus, diz o texto, eles desprezavam aquilo que era ofertado a Deus. Irmão, quando a gente chega num ambiente onde Deus está sendo honrado e exaltado, eu tenho que fazer parte do ambiente. A minha adoração tem que entrar no meio e salgar, temperar a oferta que está sendo entregue para Deus. Eu preciso estar ali, nem que seja soprando a brasa. É para Deus, tem que ser bem feito. Mas o texto diz que eles desprezavam aquilo que era entregue para Deus. Estavam no ambiente? Sim. Mas faziam parte dele? Não. E qual era o interesse deles nesse ambiente? O versículo 18 diz assim: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda um menino, vestindo a sua estola sacerdotal de linho. Quer dizer, o Samuel é um menino, ele veste uma estola sacerdotal e vai servir o Senhor naquele ambiente. Aonde Deus era desprezado, Deus era desonrado, Deus não era nem aí para eles, mas ele ali como menino falou: não, mas eu sei quem está aqui, eu sei para quem é o culto, eu sei para que esse ambiente existe, eu quero fazer parte dele, ainda que sou pequena, ainda que sou uma criança, mas eu quero fazer a minha parte. Olha no verso 22, diz assim: era porém Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, e que todo Israel, e olha só, como se deitava com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. No 24, o Eli vai estar com os filhos e diz assim: não, filhos meus, porque não é boa a vossa fama que eu estou ouvindo. O que vocês estão fazendo transgrediu o povo do Senhor. Presta atenção, além de não respeitar aquilo que era entregue para Deus, o testemunho deles afastava outras pessoas. Você sabia que um comportamento, ele contribui para que o outro se comporte igual? Basta você começar a andar dentro da igreja na hora do culto,
que daqui a pouco tem um monte de gente andando, porque você começou a andar. Basta você descer e ficar pegando copinho d'água na hora do culto, daqui a pouco tem um monte pegando copinho d'água na hora do culto. Basta descer as escadas, vou no banheiro, toda hora descendo para ir no banheiro, daqui a pouco tem um monte descendo. Por quê? A Bíblia diz que eles arrastavam o povo de Israel, influenciavam o povo de Israel a pecar contra Deus. Por quê? Porque era exemplo. Eram chamados a estar na igreja para honrar, respeitar, glorificar a Deus. Mas a Bíblia diz que eles desprezavam o culto, desprezavam aquilo que era entregue para Deus. E o comportamento deles fazia com que as pessoas a seguissem. Esse é o perigo, que nós, na nossa geração, agora, corremos esse risco que Jesus disse, eu vou arrancar o reino de você e vou dar para quem dá fruto digno do reino. Aí olha o que ele diz no versículo 25, pecando, porém, o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro, quer dizer, o juiz. Agora, pecando o homem contra Deus, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Presta atenção, isso é muito forte, irmãos. Eu já li esse texto várias vezes aqui na igreja, já ensinei várias vezes aqui na igreja. Porque sabe o que aprende com o erro de quem? Dos outros. Nós estamos aprendendo aqui que existe um ambiente secreto, onde quem está em secreto escuta e atende. Nós estamos aprendendo que Deus quer que a gente o sirva com sinceridade, integridade, com responsabilidade. Deus está nos dizendo que Ele quer que a gente faça a diferença no meio de todo mundo, mas que faça uma diferença sadia. Que nós demos a Deus a honra pela honra que Ele nos deu, de nos escolher. Ele está dizendo o seguinte, através dessa palavra, que Ele está sempre nos ambientes onde Ele é notado. E o ambiente que ele é desonrado, o lugar que ele não é valorizado, ele não vai estar. A casa, a família, a igreja, o quarto, ainda que seja pessoal, ele não vai estar. Mas quando alguém vai para esse quarto, ainda que seja uma criança, e valoriza esse ambiente, valoriza quem está ali, a Bíblia diz que ele volta como ele fazia antes e fica ali. Escuta, dá direção, dá discernimento, dá poder, abre portas. E aí o texto vai continuar no versículo 29, diz assim, por que vocês pisam os pés, os seus sacrifícios, as minhas ofertas de manjar? Isso aqui é Deus falando com eles. Porque chega uma hora que o próprio Deus, ele começa a falar no coração da pessoa. E ele diz, por que vocês pisam com seus pés os sacrifícios, que são as minhas ofertas de manjares? Que eu ordenei que se fizesse na minha morada, na minha casa. Deus está cobrando deles uma responsabilidade de culto, irmãos. Por isso que eu fico indignado, às vezes, de ver movimentação na hora do culto. Porque eu sou o sacerdote dessa casa, eu conheço essa palavra e sei quem falou essa palavra aqui tem o poder de fazer o que ele fez aqui. Isso me incomoda, porque eu sei o perigo que é isso. Tem muita gente desviada lá fora, tem muita gente afastada da igreja porque servia a Deus com irreverência. Desprezava a Deus. Aí o que Deus está falando? Olha o que o pai deles estão falando para eles. No versículo 25, o sacerdote Eli está sendo o sacerdote dos filhos, dizendo, se um homem peca contra outro homem, Deus é o juiz. Mas se o homem peca contra Deus, quem será o juiz deles? Aí ele diz assim, entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor queria os matar. O que acontece aqui? Deus interrompe o assunto. Deus interrompe a conversa, Deus acaba com o assunto, Deus não deixa mais ouvir. Por quê? Porque Deus falou assim, está me desprezando? Eu também vou te desprezar. Aí no 29, o próprio Deus assume e vai dizer, sabe por que vão morrer? Sabe por que eu vou matar? Sabe por que eu vou fazer o que eu vou fazer? Porque estão pisando com os pés as minhas ofertas, os meus sacrifícios de manjares, que eu ordenei que fizesse na minha morada, na minha casa. Esse é o perigo de desprezar culto. Esse é o perigo de fazer um culto irreverente para Deus. Esse é o perigo de não valorizar aquilo que está sendo entregue para Deus. É chegar um momento que Deus chega e cobra. E Deus diz, na minha morada que eu pedi que fizesse, estão desprezando, estão pisando com os pés. E tu, olha o que ele vai dizer assim, e tu,
porque honra mais os teus filhos do que a mim. Para tu eles, olha só o que diz o texto, para tu eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Deus está chamando a responsabilidade do pai que honra mais o filho do que a Deus. Um pai que passa a mão na cabeça do filho, porque é filho, mesmo que esse filho erre contra Deus. Deus está cobrando porque você tem honrado mais os teus filhos do que a mim. Presta atenção, Deus vai lá no sacerdote e fala para o sacerdote. O sacerdote vem e fala para o filho, mas Deus não deixa o filho ouvir. Chega uma hora que o próprio Deus vem e diz para os filhos, olha, vocês têm desprezado as minhas ofertas que são entregues na minha casa. Chega para o pai e diz para o pai, porque você tem honrado mais os teus filhos do que a mim. Olha o perigo da gente servir de qualquer jeito. Olha o perigo que um pai tem ao ver o filho fazendo o que não deve dentro da igreja e ficar quieto. Olha o perigo de um pastor ver os filhos pastorais fazendo o que não vai e ficar quieto. Olha o perigo de alguém servir a Deus de qualquer jeito. Entrar num ambiente como esse aqui e viver um culto de qualquer jeito, oferecer para Deus qualquer coisa. Não honrar, não valorizar, não respeitar, não entregar o melhor, não contribuir. Esse é o perigo. No verso 30, o próprio Deus vai dizer, olha o que ele diz aqui no verso 30, ele vai dar um recado para eles e vai dizer o seguinte, olha só o que diz aqui, olha como ele diz. Portanto, diz o Senhor, o Deus de Israel, na verdade eu dissera que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor dos Exércitos, longe de mim tal coisa, porque eu vou honrar quem me honra, porém quem me despreza serão desprezados. Quem quer ser honrado por Deus? Só continuar honrando Ele. Deus está falando, você tem honrado mais os teus filhos do que a mim. A pergunta para a gente é o seguinte, quem tem tomado o lugar de Deus na nossa vida? Porque Deus não tolera que um pai ame mais um filho do que a ele. Imagina um esposo amar mais a esposa do que a Deus. Ou a esposa amar mais o marido do que o próprio Deus. Amar mais um jogo de futebol, amar mais uma festa, amar mais um prazer do que estar na presença de Deus. Presta atenção, Deus cobrou de um pai que estava colocando o amor sobre os filhos mais do que o amor dado a Deus. E Jesus vem dizer no Novo Testamento, na Nova Aliança, dizer o seguinte, aquele que honrar mais o filho do que a mim não é digno de mim. Aquele que honrar mais o marido ou a esposa acima de mim não é digno de mim. Aquele que honrar o pai, honrar a mãe acima de mim não é digno de mim. Aquele que não aborrecer a própria vida, as próprias vontades, os próprios desejos por amor a mim não é digno de mim. Mas quem amar a mim acima de todas essas coisas, receberá 100 vezes mais aqui nessa terra e na que está por vir. Deus, Ele é fiel, irmãos. Deus é um Deus de honra, sim ou não? Se Ele é um Deus de honra, Ele tem que ser honrado. O texto diz que Ele tem que ser honrado. Deus, eu quero terminar aqui, já estou concluindo, em 1 Reis capítulo 11. Abra aí para você ver, 1 Reis 11. Eu sinto que Deus quer fazer algo grande. Eu sinto que Deus quer fazer uma mudança, Ele quer fazer algo grande para acontecer. O ano passado foi o ano do agir de Deus. Mas muitas pessoas não viveu esse agir de Deus. Não que Deus não agisse, mas não estava apto para Deus agir. Ou talvez estavam como a casa de Eli. Deus aparecia, Deus estava, mas Deus não era visitado com honra. Deus não era recebido com honra, Deus não era percebido. Deus não era a prioridade, Deus não era o centro. Deus não era a motivação de servi-lo. E aí como Ele vai agir?
num ambiente onde ele não é percebido, onde ele não é honrado. O próprio Deus disse: eu vou honrar quem me honra. Eu vou estar presente em quem sente, quem quer a minha presença, mas quem me despreza será desprezado. Quem não me honra será desonrado. E eu vi muitas pessoas no ano passado sendo desonradas. Mas eu também vi muitas pessoas no ano passado sendo honradas. Agora, por que uns foram honrados, outros foram desonrados? A resposta está aqui. Eu honro quem me honra. Mas quem me desonra será desonrado. 1 Reis 11, verso 9, diz o texto: pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, o Deus de Israel, por 2 vezes o Senhor lhe apareceu. Presta atenção, irmão, isso é muito sério. Nós estamos falando do rei, de um homem considerado até hoje, em todo o mundo, o homem mais sábio da terra até hoje. Não teve outro. O homem mais rico da terra, não teve outro. O homem mais honrado na terra, mais reconhecido na terra, não teve outro. O texto está dizendo que Deus apareceu para ele quantas vezes? 2 vezes. Não, várias vezes. Mas o texto é específico nas 2 vezes que Deus fala com ele. Deus chega e abre a boca e fala com ele, olho no olho. Fazendo o que, pastor? Deus aparece para ele não para o abençoar como o abençoara antes. Deus aparece para ele 2 vezes para adverti-lo. Para fazer o quê? Para advertir. Olha o que diz no verso 10. Acerca disso que lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses, ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso, disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedesse e não guardasse a minha aliança, nem os meus estatutos que te ordenei, eu tirarei de ti este reino e darei a outros povos. Olha o princípio que Jesus usou aí, para a nova aliança, para a nova geração. Deus apareceu para Salomão 2 vezes e disse para ele: tu estás seguindo um caminho que eu não estou agradando. Eu te honrei. Eu fiz de você o cara mais rico dessa terra. Te dei a sabedoria que ninguém tem. Eu fui um Deus sobre a sua vida como nunca fui na vida de outra pessoa. Mas você vai conhecer o outro Deus. Por você me desonrar, por você me desrespeitar, por você não seguir os meus ensinamentos, eu vou arrancar de você o reino que eu te entreguei e vou entregar para outros. Porque você não está me honrando. Olha o princípio. Jesus disse que o céu e a terra passam, mas as palavras jamais passarão. Olha em 1 Samuel 3, verso 13. 1 Samuel 3, verso 13, diz assim: e eu lhe disse que ia castigar a sua família para sempre, porque os seus filhos disseram coisas muito ruins contra mim. E o texto diz: Eli sabia que eu ia fazer isso, mas não os fez parar. O Salomão sabia que Deus ia tirar o reino dele. O Salomão sabia que não podia fazer o que fazia. Os filhos de Eli sabiam que não podia fazer o que estava fazendo. O pai dos filhos de Eli, o próprio Eli, sabia que Deus iria fazer. Nós sabemos o que devemos e o que não devemos. Os israelitas sabiam que eles estavam lidando com um Deus que tinha palavra. E esse Deus, quando disse para eles: eu vou arrancar de vocês o reino e vou entregar na mão de outros, que dê frutos dignos do reino, Deus fez. No verso 14 ele diz assim: por isso juro à família de Eli que nenhum sacrifício ou oferta poderá apagar o terrível pecado deles. Presta atenção, irmãos. Deus chega e diz: eu juro que nenhum sacrifício, nenhuma oferta, nenhum arrependimento será aceito por mim. Chega uma hora que o próprio Deus fala: chega, eu já dei
demais. Já falei demais. E demais aí é 2 vezes. E às vezes a gente ouve 2, 3, 4, 5 e ainda continua. Chega uma hora que ele arranca o reino e entrega para outro. Chega uma hora que ele fala, você não quer salvação. Eu vou entregar para quem quer. Chega uma hora que ele fala isso aqui, olha, eu juro que a família de Eli, que nenhum sacrifício, nenhuma oferta poderá pagar o seu terrível pecado. Deus nos trouxe aqui hoje para dizer para a gente que Ele está louco para entregar poder, louco para derramar o gibor, porque a Bíblia diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e Ele daria do seu Espírito para que as pessoas profetizassem, velho profetizasse, criança profetizasse, os jovens profetizassem. Por quê, pastor? Porque há um relógio, irmãos, que está rodando muito rápido. O tempo está passando como você nunca imaginou. Nós já estamos no mês 4, terminando, já entrando no 5. Começamos janeiro ontem. Parece que foi antes de ontem, dezembro. Daqui a pouquinho vai chegar dezembro. Os dias estão voando. A Bíblia diz que Deus está fazendo com que os dias sejam abreviados. Porque se Ele não abreviar os dias para salvar os escolhidos, nem eles mesmos serão salvos. Há uma depravação, há sabe, a corrupção se tornou mais do que extrema. O esfriamento espiritual está manifesto. Se eu e você não tiver cuidado, seremos mais um frio dentro da igreja. Seremos mais um apostata dentro da igreja, seremos mais um fazendo parte de um movimento. Mas poucos estão sentindo a presença, poucos estão valorizando a presença, poucos estão valorizando aquilo que Deus está recebendo, poucos estão fazendo parte do negócio. Fidelidade, constância, honestidade, integridade está rara. O texto diz que a palavra está rara, a revelação está rara, poucas pessoas estão tendo o compromisso de ler a sua Bíblia, fazer sua devocional. E quando dobra o joelho é na mecânica, ele não consegue dobrar o joelho com intensidade, não consegue perceber o ambiente, saber quem está ali para receber a oração. Ele não está conseguindo entender que tipo de oração sai da boca. Se tornou repetitiva, vã repetição. E ele está dizendo o seguinte, que a nova aliança, Jesus disse, olha, eu vou arrancar o reino e vou dar para outro digno deste reino. E aí em 1 Samuel 7, vem um princípio de restauração. Se tem alguém aqui que precisa desse princípio, irmão, toma posse dele hoje. Em nome de Jesus. Tem um princípio da restauração em 1 Samuel 7, no verso 2, diz assim, a arca da aliança ficou na cidade de Jearim, a cidade de floresta, bastante tempo, isto é, mais ou menos 20 anos. Presta atenção, o terrível era isso aqui, ó. Durante esse tempo, todos os israelitas oravam a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Deus não ouvia. 20 anos a arca, aquilo que representava a presença, estava ali. E eles orando a Deus, pedindo ajuda a Deus. No verso 3, Samuel disse ao povo de Israel, se vocês querem com todo o coração voltar-se para Deus, o Senhor, jogue fora todos os deuses estrangeiros, as imagens das deusas Astarote, e dedique-se completamente ao Senhor e adore somente a Ele, e Ele livrará vocês do poder dos filisteus. Olha o chamado novamente para uma responsabilidade, para uma integridade, para servir o Deus só. Pastor, mas eu não tenho nenhuma imagem de escultura na minha casa, eu não sirvo essas coisas. Deixa eu ensinar para você que idolatria vai muito além de você dobrar o joelho diante de uma imagem. Em Deuteronômio 5, Deus diz que você não pode construir a imagem.
No mesmo texto ele diz, você não pode construir imagem, você não pode reverenciar a imagem, você não pode adorar a imagem, você não pode servir a imagem, não pode se prostrar diante dela. Sabe para que uma imagem era criada, irmãos? Todos esses deuses familiares, faça um dia um estudo na Bíblia, estudo de deuses familiares, todos esses deuses familiares eram culturas. Aquelas culturas eram perpetuadas através de uma imagem de escultura. Eles faziam uma imagem de escultura e colocavam ali para perpetuar aquele ensino, aquela cultura. Você vai nos povos, cada povo tem uma cultura. Você vai nas tribos indígenas, cada um tem uma cultura. Qual é a cultura do catolicismo romano? Carregar em procissões. Acender vela. Rezar terço. Fazer novena. São culturas. Chega na festa junina, faz a festa de Juno. Chega na Páscoa, faz chocolate com Páscoa, mistura, faz uma bagunça. Chega no Natal, coloca a guirlanda na porta, a árvore de Natal dentro de casa, adora essas coisas, monta presépio. São tudo culturas. Ah, não, eu só faço porque é bonitinho. Deus está cobrando essa beleza toda. Deus está falando, eu não quero que seja assim. Você vai servir a cultura dos seus pais, dos vossos antepassados, ou vai servir a Deus? É essa a responsabilidade que Deus requer daqueles que desejou um dia servi-lo. Nós precisamos assumir o controle da nossa vida e precisamos servir a Deus com integridade, honestidade e sinceridade. Somente a Ele. E dizer não para tudo aquilo que Deus não gosta. É isso que Deus está dizendo aqui na palavra dEle, para este povo. E Deus está dizendo para nós aqui nessa noite a mesma coisa. Ele está dizendo o seguinte, este povo, o Samuel está dizendo para eles, jogue fora todos esses deuses estrangeiros. Tudo isso. Dedique-se completamente ao Senhor, adore somente a Ele. No verso 4 ele diz, aí os israelitas jogaram fora as suas várias imagens de esculturas, a Baal, também a Astarote, e adoraram somente a Deus o Senhor. No verso 5, então Samuel mandou que todos os israelitas se reunissem em Mispa, e prometeu que ali oraria a Deus por eles. E aí o texto termina, depois você lê em casa. Que Deus ouviu a oração, veio e se manifestou no meio deles, trouxe libertação, trouxe vitória. A Bíblia diz que teve um despojo depois da guerra, e eles foram tremendamente abençoados pelo Senhor. Por quê, pastor? Porque eles assumiram uma responsabilidade. Eles falaram, chega, se é para servir a Deus assim, nós vamos servir a Deus assim, vamos acreditar. E eles jogaram tudo fora. Paulo diz, aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas, e tudo se faz, e a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo para honrar e glorificar quem? A Deus. Irmãos, se prepare. Se você quer de verdade ter um compromisso verdadeiro com Deus, comece a fazer uma faxina espiritual. Comece a analisar que tipo de culto você tem entregue para Deus. Que tipo de vida cristã você está vivendo? Quanto do reino de Deus tem o seu envolvimento? Quanto do reino tem o seu envolvimento? Desde o dia que Deus te ganhou para Jesus, quantos você ganhou para Jesus? Desde o dia que Deus abriu as portas do céu e falou, venha. Você abriu a porta da sua casa e disse, reino, venha. O quanto da sua casa serve a Deus? O quanto das suas finanças serve a Deus? O quanto da sua hora, do seu tempo é dedicado para Deus? Quantos dias da semana você serve a Deus? Estou falando fora de culto. Porque aqui é um lugar que você vem para receber uma direção de Deus. E apresentar o seu culto para Ele. É pessoal, é particular. Aqui você vem para cá oferecer a Deus. Aquilo que os filhos de Eli desprezavam, você valoriza. Agora eu quero saber lá fora. O reino de Deus. Lá no seu serviço. Como ele é visto ali, como ele é percebido ali. Lá no colégio onde você estuda. As pessoas olham para você e vê o reino de Deus.
Sim ou não? A sua casa, as portas abertas para o reino de Deus. Você tirar um dia da semana, tirar uma hora da semana, abrir a porta da sua casa e convidar alguém para ir ali, para ler a Bíblia junto com você. Você convidar aquela pessoa que não vem na igreja, ela não consegue vir na igreja, mas ela consegue ir lá na sua casa. E a sua casa ser uma extensão da igreja. E aí você poder dizer para Deus, eu e minha casa servimos ao Senhor. E se prepare para receber o melhor de Deus. Vamos orar? Eu quero te convidar a essas reflexões aí. No livro de 1 Samuel 3,19 diz o texto que crescia Samuel e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as palavras que deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto a sua palavra, o Senhor se manifestava ali a Samuel.